O Dr. Emiliano José Canton é barbacenense graduado em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora e é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Reconhecido como um dos melhores cirurgiões de Minas Gerais, tem larga experiência nas cirurgias estéticas e reparadoras. Nesta entrevista, ele fala dos mitos e dúvidas quanto às cirurgias estéticas, que estão entre as mais realizadas no mundo, em especial no Brasil. Olá, este é o Sala de Espera. O nosso convidado de hoje é o Dr. Emiliano José Canton, formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora em Medicina, especializado em cirurgia plástica. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e um especialista renomado na nossa região, atuando no corpo clínico do Hospital Ibiapaba Sebança. Dr. Emiliano, é um prazer recebê-lo aqui. A sua especialidade ela é bastante instigante em relação a discussões e eu queria, a princípio, que você contasse para a gente qual foi o que levou você para a medicina, que referências você teve na sua formação e, especificamente, por que a cirurgia plástica. Olá, Edson. É um prazer estar no seu programa. Eu nasci aqui em Barbacena, nasci no Hospital Ibiapaba e tive minha formação fundamental na cidade de Canandaí, que é uma cidade que eu prezo muito, uma cidade que eu tenho muitos bons contatos. E fiz medicina na Universidade Federal de Juiz de Fora e as minhas especializações em cirurgia plástica e em cirurgia geral foram feitas no Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora. Essa escolha foi mais intuitiva, porque na minha família não tenho grandes nomes na medicina. E a cirurgia plástica ela veio como uma construção gradativa. Desde o tempo da faculdade, você vai procurando aquelas áreas em que você tem mais afinidade e depois de 11 anos você termina concluindo, é um curso longo, e você termina concluindo a cirurgia plástica por afinidades aquelas áreas que você procurou. A cirurgia plástica em si, ela tem muito de mitos, ela tem a fantasia em si da possibilidade de se reconstruir, de se redesenhar, né, fisicamente, mas ela tem uma origem bem remota, bem diferente daquilo que nós imaginaríamos como o que é conhecido hoje como especialidade médica. Eu queria que o senhor contasse um pouco sobre isso. A cirurgia plástica ela tem dois pilares fundamentais, que é a parte estética e a parte reparadora. Elas são indissociáveis. Toda cirurgia estética ela tem uma porção reparadora e toda cirurgia reparadora tem uma porção estética. Essencialmente, a plástica ela iniciou trabalhando com a cirurgia reparadora e continua até hoje, mas sempre com uma preocupação estética. Temos hoje mais visibilidade para a cirurgia estética, mas a cirurgia reparadora continua acontecendo de forma intensa. Nos últimos anos, a cirurgia estética ela cresceu muito e o Brasil hoje é proporcionalmente o país que mais faz cirurgia plástica no mundo. Ele só perde em número absoluto para os Estados Unidos. Mas se compararmos que a população dos Estados Unidos é bem maior do que a do Brasil, em números relativos o Brasil é o país que mais faz cirurgia plástica estética. E o que nos dá, dentro da medicina, um reconhecimento mundial. Né? A cirurgia plástica brasileira ela é referência no mundo inteiro com relação às técnicas que são desenvolvidas, são criadas e são realizadas aqui no Brasil. A história é longa de cirurgia plástica, é uma história que vem do tempo de reconstrução, até mesmo de antes de Cristo, e hoje a gente está no auge da presença nos meios de comunicação e no desejo da população também. Né? Porque em si tem, como foi dito, aquele desejo que todo o ser humano tem de ter a sua imagem de acordo com aquilo que ele espera, aquilo que ele deseja, e a medicina, com o passar do tempo, com a evolução técnica, foi permitindo que isso de fato fosse alcançável, né? Mas eu queria saber, existe um limite para esse desejo? O que as pessoas podem esperar, mesmo estando
num período tecnológico tão avançado, a medicina, a cirurgia estética, ela tem limites a serem respeitados? Sim, sim. O desejo de mudança, ele sempre acompanhou o ser humano. De mudança na sua estrutura física e não só com relação ao envelhecimento, né? O adolescente, ele tem alterações muito rápidas e muito importantes no corpo que faz às vezes ele ficar insatisfeito. O envelhecimento é um outro fator que faz a pessoa se tornar insatisfeita com a aparência. Então ela sempre buscou uma melhora da aparência e a cirurgia plástica hoje ela pode oferecer mais recursos que oferecia no passado. Então, o crescimento de novas técnicas e o desenvolvimento de novos produtos ajudaram muito a cirurgia plástica a trazer para esse paciente uma melhor forma física, ou seja, uma forma mais adequada para ele, mas a plástica ainda continua sendo muito artesanal. Ela é uma cirurgia que não usa tantos recursos tecnológicos, mas ainda ela é muito artesanal. E você tem uma gama de procedimentos muito longa, que vai desde o cabelo até a unha do pé, para tratamentos de diversas características da forma do corpo do seu cliente. Como eu te disse no começo, sempre existiu, mas a sensação que nós temos é que hoje é mais intenso, porque a gente tem um sistema de mídia que alcança mais as pessoas, tem um alcance maior. Foi dito aqui essa porção artesanal, muito é aquilo da mão do cirurgião, é isso? É necessário que ele tenha essa habilidade a mais para lidar? Obviamente a tecnologia está ali dando todo o suporte, mas o final é o resultado que interessa, na verdade. E isso, para ser obtido, é preciso que haja habilidades, haja percepções, que nem sempre a técnica vai ser o bastante, é isso? O resultado, ele é o objetivo, né? E nós vamos criar meios para alcançar o resultado ou o mais próximo do resultado que é desejado por aquele cliente e pelo cirurgião plástico também. Ela continua sendo uma cirurgia, como eu disse, mais artesanal, não tão tecnológica, porque ela trabalha a superfície do corpo, ponto a ponto, como se fosse uma escultura. Então você tem que participar de todos aqueles movimentos. Mas a tecnologia tem ajudado muito, né, no desenvolvimento de aparelhos que facilitam e tornam o procedimento mais rápido e até mais seguro durante uma cirurgia. Então, as cirurgias plásticas que eram realizadas há 30 anos atrás, elas tinham um índice de complicação muito maiores, um resultado de menor qualidade e menor durabilidade do que tem hoje. Os cirurgiões plásticos eram de muito boa qualidade, mas a tecnologia também colaborou para a qualidade melhorar. O senhor falou em validade. Existe validade? Isso é preciso que seja levado em conta quando se tome a decisão de fazer uma cirurgia desse tipo? O tempo que ela vai estar atendendo a expectativa do paciente? Não. A cirurgia, a manutenção do resultado alcançado por uma cirurgia plástica vai variar de acordo com vários fatores. A idade do paciente, as características do corpo do paciente, como a característica da pele, a cor da pele, o tipo de cirurgia que ele realizou, né? E um exemplo que eu posso citar para você é com relação às cirurgias bariátricas. Os pacientes fazem a cirurgia bariátrica e têm flacidez de pele. Então a gente sempre informa para esses pacientes que eles têm uma tendência maior a ter flacidez de pele. Então eles vão ter um resultado menos duradouro do que os pacientes, quando comparado com aqueles pacientes que não fizeram uma cirurgia bariátrica prévia. Então a manutenção desse resultado vai depender de atividade física, dos cuidados com a pele, da manutenção do peso. Então o resultado da plástica vai durar tanto mais quanto mais o paciente cuidar do seu corpo. Agora, o envelhecimento ele é certo, então as modificações elas vão acontecer ao longo do tempo. É relativo à idade,
A gente percebe que há uma ânsia cada vez maior pela precocidade nas intervenções e no dia a dia lá da clínica, você deve vivenciar isso com bastante frequência. Fala pra gente um pouco a respeito dessa situação. Como que está hoje a expectativa das pessoas? É cada vez mais cedo que querem fazer a cirurgia plástica? Sim, você tem razão, Edson. Em 2017, nos Estados Unidos, foram realizadas 60 mil cirurgias plásticas e estéticas em adolescentes. No Brasil, em 2017 também, foram realizadas 90 mil cirurgias plásticas e estéticas em pacientes adolescentes. Nós fazemos cirurgias estéticas desde a infância. Por exemplo, as orelhas proeminentes. A gente faz em criança com 7 anos de idade que tem constrangimento de ir na escola. Ou com os jovens com ginecomastia. E algumas cirurgias, quando bem indicadas, podem ser feitas sim na adolescência. Por exemplo, uma moça que tem uma mama muito diferente da outra e aquilo causa constrangimento. Mas tudo parte de uma boa indicação, em primeiro lugar. Segundo, a gente vive hoje o que a gente chama da ditadura da beleza, o estabelecimento de padrões de beleza pela sociedade e que cobra muito desse nosso cliente jovem. O adolescente está passando por mudanças drásticas, então muitas vezes ele não precisa de uma cirurgia, ele precisa de um acompanhamento psicológico, de um nutricionista, de um educador físico, de um fisioterapeuta, e a cirurgia plástica pode ser uma das opções, mas é muito importante que a indicação seja criteriosa. E esse fator, obviamente, o psicológico, ele é preponderante nessa especialidade. Como é que você lida nisso também no dia a dia da clínica, ao debater com seus pacientes a possibilidade de realizar a cirurgia, quando ela é opcional, não é? Qual o grau de importância que esse âmbito da discussão da cirurgia tem na sua abordagem como clínico? No tratamento do paciente que vai ser submetido a uma cirurgia plástica, a gente sempre pensa em ordem de importância, na segurança que esse paciente vai ter, no resultado que a gente procura alcançar e nos custos do procedimento que ele vai realizar. Os resultados impossíveis de serem alcançados, eles têm que ser informados ao paciente. Então o paciente, ele deve ser muito bem esclarecido quanto a todos os possíveis resultados que ele pode alcançar. Existem transtornos psiquiátricos ou psicológicos que a gente identifica no consultório e esse paciente é reorientado, reencaminhado a tratar não com uma cirurgia, mas com um tratamento especializado. São 5 ou 6 transtornos que a gente consegue identificar no consultório, mas a maioria dos pacientes que nos procura, eles têm uma queixa específica, ele consegue resolver essa queixa de forma específica e termina por aí. Se dá por satisfeito até naquele ponto. Isso é a maioria dos pacientes que procuram os cirurgiões plásticos. Uma minoria tem algumas exigências que são impossíveis de serem alcançadas e a gente tem a obrigação de orientar esse paciente, de encaminhar esse paciente para um tratamento específico e a cirurgia não vai resolver a questão principal dele. Né? Então esse diálogo entre o profissional e o paciente é fundamental, ele é a base do trabalho. Ele é insubstituível. Né? Ele é muito importante e tantas vezes quantas forem necessárias, o cirurgião plástico tem que conversar com o paciente antes de fazer a cirurgia, para alcançar esses 3 objetivos de forma mais eficiente possível. Né? E isso coloca um outro aspecto também que eu acho muito importante destacar, que essa especialidade ela corre um risco de banalização pela visibilidade, por só ver resultados, e normalmente os resultados positivos aparecem com mais frequência, cria-se o falso mito de que é muito simples, que não tem risco, que sempre dá certo e que tudo é possível, que a medicina é capaz de fazer qualquer coisa.
Como é que você lida com isso também? Qual é a percepção que você tem em relação a essa obrigação do resultado e a banalização de uma coisa que tem suas especificidades? O resultado, ele não depende única e exclusivamente do cirurgião. Ele depende também da atuação do paciente, os cuidados que ele toma no pós-operatório, que ele segue, né? E a cirurgia plástica, como todas as outras cirurgias, ela não é isenta de intercorrências e complicações. Então, apesar de nós podemos considerar que a cirurgia plástica tem menos complicações que as outras especialidades, porque são cirurgias eletivas, em que nós podemos preparar o paciente, minimizando todos os riscos. Por exemplo, se o paciente é fumante, ele pode parar de fumar antes da cirurgia. Se ele tem algum risco, a gente pode minimizar esses riscos. Então, nós temos um índice de complicação menor, mas não deixa de ser uma cirurgia, né? Então, o primeiro item, e a gente já falou sobre isso, de segurança, ele é muito importante. Ele é o mais importante de todos. Então, escolher um bom cirurgião plástico, operar num bom hospital que tenha uma retaguarda para tratar qualquer intercorrência ou complicação que você tenha nesse paciente é importante. Seguir as orientações pós-operatórias. Então, a banalização, ou seja, transformar tudo que é cirurgia plástica num procedimento muito simples, é muito arriscado, porque isso aumenta o índice de complicações e intercorrências e de insatisfação do paciente com o resultado. A gente vê muito isso divulgado na mídia, quando acontece algum problema com uma cirurgia plástica, como lipoaspiração, entre outras cirurgias, porque não é comum. Então, tudo que não é muito comum atrai mais a atenção. Para que haja sempre essa percepção dos cuidados que envolvem, né, uma decisão como essa. Foi citado aí todo esse arsenal que, por acaso, nosso Hospital Ibiapaba, com muito reconhecimento tem, né? Nós temos lá uma estrutura muito boa, a sua equipe está sempre em atividade lá. E eu queria saber como é que está o panorama regional, quais são as cirurgias mais realizadas aqui na região, o que o paciente mais busca, né? E aquela proporção que sempre é discutida em relação à presença masculina e feminina nos blocos cirúrgicos ao buscar a cirurgia plástica. Quem que está prevalecendo aí? Essa proporção, ela se mantém estável nos últimos anos. A gente tem em Barbacena representando o que a estatística mundial representa, 85% dos pacientes são do sexo feminino e 15% dos pacientes são do sexo masculino. Os homens procuram mais cirurgias de ginecomastia, plástica de pálpebra, plástica de nariz, são as mais realizadas pelos homens, e as mulheres mais prótese de mama, lipoaspiração, abdominoplastia, a mamoplastia redutora. Então essas cirurgias a gente consegue repetir a estatística mundial. Aqui em Barbacena não é muito diferente, na região são essas as principais cirurgias realizadas. A gente falou que o Brasil realiza muitos procedimentos e essas cirurgias têm que ser realizadas num local em que tenha retaguarda. Isso é muito importante, que o paciente tenha assistência completa para ter uma redução de risco. Doutor Emiliano, recentemente você, juntamente com um grupo de pesquisadores, publicou na revista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica um artigo que teve uma repercussão muito positiva, justamente em cima de um trabalho de cirurgia reparadora. Eu queria que o senhor descrevesse esse trabalho. Foi um trabalho, inclusive, longo, realizado lá no Hospital Ibiapaba, né, de observação de um longo período de tempo. Conta pra gente como é que foi essa pesquisa. Essa pesquisa iniciou em torno de 10 anos e com o objetivo de auxiliar o tratamento de pacientes que apresentam fraturas expostas na perna e com perda de substância, ou seja, com perda da pele. Então, o paciente tem uma fratura, o osso está aparecendo, o ortopedista trata a fratura e a gente precisa cobrir essa fratura. A cobertura tem que ser feita com um músculo. E antes, a gente sacrificava um músculo inteiro para fazer essa cobertura e o paciente ficava com algumas sequelas.
A partir desse trabalho, ele foi descrito inicialmente em 2005, em 2008, na China e nos Estados Unidos, mas tinham poucos casos. Então a gente reproduziu esse trabalho no Hospital Ibiapaba, um trabalho longo de 10 anos que acompanhou esses pacientes, em que não se utilizava o músculo inteiro, mas só uma parte do músculo. Ou seja, a gente preservava a função do músculo sem gerar grandes sequelas de marcha e de movimento do pé do paciente e conseguia auxiliar no tratamento dessas fraturas. Como você disse, é um trabalho que trouxe mais uma técnica para o arsenal do cirurgião plástico, reconstruir uma parte difícil do corpo, que é a perna. Existem vários tipos de cirurgias para reconstrução e toda vez que a gente tem vários tipos de solução para o mesmo problema, significa que a maioria deles não é eficiente, então a gente consegue trazer mais um tipo de cirurgia, mais uma técnica. Mas isso depende de uma abordagem longa, de um acompanhamento longo desses pacientes que tiveram essas fraturas sérias e que foram tratados pela ortopedia e pela cirurgia. Requer uma equipe multidisciplinar, uma atuação conjunta da ortopedia, da cirurgia plástica e até da psicologia, porque a maioria desses pacientes são politraumatizados, envolvidos em acidentes automobilísticos, de moto. Então, nesse trabalho nós tivemos a colaboração dos coautores, que foi muito importante no desenvolvimento de um trabalho a longo prazo, e tivemos também uma repercussão desse trabalho pelo ineditismo, não pelo ineditismo que ele já tinha sido feito, mas pela capacidade que o cirurgião plástico agora pode ter de facilitar a reconstrução de membro inferior. Mais uma técnica no arsenal que ele pode utilizar. Doutor Emiliano, para a gente encerrar a nossa conversa, qual é a satisfação que um cirurgião tem, depois de um processo que normalmente é longo, né, de ver o resultado final? Porque a cirurgia clínica, de uma forma geral, de uma outra especialidade, ela tem o resultado da cura. No caso da estética, é preciso que o tempo crie toda a percepção de que aquilo aconteceu e deu certo. Me conta um caso de alguma vez que você passou por essa possibilidade de ver que chegou aonde queria chegar. A satisfação do cirurgião plástico é ter um resultado que deixa o paciente satisfeito, dentro de características que são normais, são aceitáveis. Ou seja, o rejuvenescimento facial, a naturalidade das pessoas não perceberem. Então, eu fico muito satisfeito quando um paciente me diz que se sente mais jovem, que se sente rejuvenescido, mas que ninguém percebeu que ele fez uma cirurgia plástica. Porque se alguém percebeu, significa que o paciente tem estigmas daquela cirurgia plástica. A pele ficou esticada demais no rosto, o nariz ficou muito estigmatizado. Então, me deixa muito satisfeito quando eu olho para o paciente e vejo a naturalidade desse resultado. O resultado tem que agradar também o cirurgião plástico. Então, o paciente, ele escolhe o cirurgião plástico para realizar a cirurgia dele, mas o cirurgião plástico também escolhe o paciente, porque ele quer ter um resultado tão bom quanto o paciente imagina. E a satisfação nossa é ter esse reconhecimento de que os pacientes têm naturalidade no resultado e estão mais satisfeitos com a sua forma física do que antes de realizar o procedimento. No consultório, a gente tem inúmeros exemplos e nos hospitais de pacientes que ficaram realmente satisfeitos. E até mesmo com cirurgias reparadoras. Eu me lembro dos pacientes que tiveram queimaduras extensas no corpo e que depois me ligam me convidando para o casamento e para mostrar que eles continuaram a vida, refizeram e que aquilo não foi uma barreira importante para ele continuar vivendo a vida dele com naturalidade. Foi uma cura, digamos, física, mas também existencial, subjetiva. Filosófica, como você disse. Bacana. Muito obrigado, doutor Emiliano Canton,
Esse foi o Sala de Espera. Nós voltamos em breve com outro tema, outro especialista. Nos acompanhe no www.ibiapaba.com.br.